Boa noite a todos e a todas que estão aqui participando da nossa live de forma síncrona, que vão ouvir essa gravação. Meu nome é Carlos Artiaga, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, e eu sou também coordenador do programa de mestrado em Administração Pública, o PROFIAP-UFV. O objetivo dessa apresentação, pessoal, é falar um pouquinho sobre o PROFIAP. O que é o PROFIAP? O que é o programa? Quais são os requisitos para eu cumprir esse programa? Como é que eu faço para entrar no PROFIAP? Como eu faço para dar o primeiro passo rumo ao mestrado? Tá bom? Pessoal, é uma apresentação aberta, então vocês fiquem à vontade para falar, para fazer perguntas, tá bom? Eu só quero frisar a informação de que essa live vai ser disponibilizada no YouTube, no nosso canal Profiap UFV, para que várias outras pessoas assistam a essa gravação. Então, se você não quer disponibilizar nem sua voz, nem sua imagem para acesso público, eu só peço gentilmente que você digite a sua mensagem no chat. Caso contrário, caso você não se importe, é só você fazer sua pergunta, ligar a câmera, enfim, né? Que fiquem à vontade para participar dessa live. Para quem está participando de forma síncrona aqui conosco, eu quero informar que essa live vai haver a emissão de certificados, tá bom? É só vocês esperarem até o finalzinho, que eu vou gerar o link para vocês se inscreverem e a gente vai emitir certificado para vocês, tá ok? Pessoal, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação. A partir do momento que eu começar a apresentar, eu não vou mais ver a eu não vou mais ver essa tela principal, tá bom? Eu vou ver a apresentação. Então, qualquer problema que vocês não tiverem me ouvindo, é só vocês falarem que aí eu vou que aí eu volto e esclareço a pergunta de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, essa é a nossa apresentação do mestrado profissional em administração pública, PROFIAP. O que é PROFIAP? Né? É um programa de mestrado. Então, mestrado é para quem já tem graduação. Eu termino a minha graduação, eu quero continuar o meu estudo e eu vou fazer um mestrado. E ao final do mestrado, eu vou ter o título de mestre. O PROFIAP tem na Universidade Federal de Viçosa, nos 3 campi, Rio Paranaíba, Florestal e Viçosa. Então, é um programa só, né? É um programa só em rede, com 40 universidades. Então, a gente deve obedecer às regras dessa rede PROFIAP. Mas quem oferece o PROFIAP é cada uma dessas 40 universidades. E aqui na UFV, além do PROFIAP ser um programa em rede, ele é um programa multicamp, porque ele tem o PROFIAP em Florestal, em Rio Paranaíba e Viçosa, que são os campos fora de sede da universidade. Então, nós temos a UFV na sede, Viçosa, e nós temos os campos fora de sede, que é Florestal e Rio Paranaíba. Em todos esses, nós temos PROFIAP, temos vagas e professores do PROFIAP trabalhando nesses 3 campos, tá bom? Trabalhamos desde 2014, e para você que tem interesse em entrar no PROFIAP, nós temos toda a infraestrutura técnica de professores para que você consiga desenvolver o seu mestrado da melhor forma possível. Então, depois que você termina a graduação, você pode fazer uma especialização lato sensu, que é uma pós-graduação lato sensu, e pode fazer uma pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, e depois do mestrado, se você quiser continuar os estudos, tem o doutorado e depois o pós-doutorado, tá bom? Então nós temos essa escala da formação, na nossa formação, da formação de qualquer um que quiser continuar os estudos. Mas o que é o mestrado profissional? Então, nós temos 2 tipos de mestrado, de pós-graduação, estrito sensu. A gente tem a profissional e a gente tem a acadêmica. Na profissional, nós temos a preocupação em pesquisar situações práticas e reais, situações que nós vivenciamos. Então, você, no seu ambiente de trabalho, te incomoda aquele problema de gestão. Nossa, por que que o processo de compras dentro da organização que eu trabalho é tão demorado? Então você vai pegar esse problema que você vivencia,
trazer esse problema para dentro do Profiap. Você vai ter uma equipe de professores, você vai ter um professor ou professora orientadora que vai te acompanhar, e ao final você vai entender essa realidade e mais. Você tem que fazer uma proposta de intervenção dessa realidade. Por isso que é profissional. Ela tem essa perspectiva prático-aplicada, de pegar você que atua no mercado de trabalho, você que vence alguma situação e quer desenvolver uma ferramenta melhor. Então, o Profiap está muito ligado hoje à inovação, ao desenvolvimento de tecnologias, a desenvolvimento de novas práticas. Isso diferencia um pouquinho dos mestrados acadêmicos, porque alguns mestrados acadêmicos, eles têm aquela perspectiva, ele permite pesquisas teóricas. Então, eu vou fazer só um estudo teórico de vários autores para entender o posicionamento desses autores. Então, eu vou fazer um estudo filosófico de como é a cultura no pensamento de Platão. Essa é uma, uma ideia de pesquisa muito válida para um programa acadêmico. Aqui no profissional, não. Aqui o nosso problema de pesquisa, ele tem que surgir de uma situação prática. E eu vou pesquisar essa situação prática e eu vou dar um retorno a essa situação prática. E o Profiap é o mestrado profissional em administração pública. Isso tem que ficar muito claro. Então, você tem que fazer sua pesquisa com alguma conexão com a gestão pública. Ah, Carlos, eu queria estudar empresa privada. É possível você estudar uma empresa privada. Uma empresa privada, por exemplo, que contrate com o poder público. Então, você vai ver na ótica dessa empresa privada como ela visualiza o processo de licitação, de compras, quando ela contrata com o poder público. Vocês estão entendendo? Então, é possível sim você estudar organizações privadas, mas desde que tenha essa perspectiva com gestão pública. Ah, Carlos, eu quero estudar uma coisa que não tem nada a ver com gestão pública. Então, você tem que escolher um outro programa. Porque o Profiap, ele tem esse foco, tem que ter alguma relação com gestão pública, seja administração de organizações, seja com políticas públicas. Então, eu posso estudar também uma política pública, por exemplo, política de longevidade, as pessoas idosas. Então, como eu consigo capacitar as pessoas idosas, criar uma política para desenvolvimento das pessoas idosas? Política pública é uma prática de gestão, só que ela tem um nível mais amplo, mais macro, mais abrangente. Então, pessoal, o nosso Profiap, ele permite uma diversidade muito rica de temas, inclusive de profissionais. Nós temos profissionais da área da administração e contabilidade, mas temos da área do direito, da área da saúde, temos médicos, enfermeiros, pessoal da área de segurança, policiais, da área de educação. Então, o Profiap, ele abarca ele abraça uma diversidade de profissionais e por isso que ele é um programa com caráter multi-interdisciplinar. Ele permite essa conexão com vários ramos do saber que tangenciam, que trabalham com a gestão pública. Então, e eu acho que isso é uma excelência do mestrado profissional. É você pegar algo que você vive no seu dia a dia, no seu trabalho, trazer aqui para a universidade, trabalhar esse problema, desenvolver uma solução para esse problema e dar esse retorno para a sociedade. Então, é obrigatório no mestrado profissional ter essa perspectiva prática aplicada. E também é um programa de mestrado profissional que abarca aquela pessoa que está no mercado. Então, eu não tenho muito conhecimento de pesquisa, eu estou há muito tempo fora da sala de aula. Você vai ter toda a capacitação que você precisa para se qualificar e desenvolver um trabalho de qualidade aqui dentro do Profiap UFV, tá certo? Então, de novo, né? É um programa de mestrado com muita perspectiva de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Mas o que eu vou? Para que serve o Profiap? Pessoal, é claro que o Profiap ele serve para desenvolver o seu conhecimento, a sua capacidade de conhecer uma realidade, interpretar uma realidade, desenvolver um problema para uma realidade. Muitas pesquisas no Profiap são pesquisas de consultoria, são pesquisas de você entender uma organização nos mínimos detalhes e dar um retorno para o desenvolvimento dessa organização.
Estudos recentes também evidenciam um aumento, né, um aumento de benefícios, inclusive salariais, para aquele profissional que tem o mestrado, não pelo simples fato de ter o mestrado, não apenas pelo simples fato de ter o mestrado, mas também pelo conhecimento e pela capacidade que ele adquire ao longo desse processo. Nós desenvolvemos uma pesquisa aqui dentro do Profiap, da rede Profiap, e aqui, ó, vocês vão observar nessas primeiras aqui, ó, nessas duas primeiras colunas aqui, ó, isso aqui são os dados antes do aluno entrar no Profiap. Antes de entrar no Profiap, a maior parte dos estudantes, eles trabalhavam em cargos de cunho operacional. Depois do Profiap, houve um aumento significativo de pessoas, de egressos nossos, que participaram de cargos de direção, de gerência sênior e gerência júnior. Ou seja, essa qualificação que você obtém a partir do desenvolvimento do mestrado, ele te capacita para você desempenhar melhores funções e cargos dentro de uma organização. A mesma forma, pessoal, em relação à remuneração. Aqui, de novo, essas duas primeiras colunas, elas trazem informações a pesquisa que nós desenvolvemos antes do estudante entrar no Profiap. E essas duas últimas depois do Profiap. A gente observa aqui, ó, que antes do Profiap, 50% das pessoas tinham até 5 salários mínimos de rendimento. Depois do Profiap, olha só, houve um aumento expressivo aqui, ó, de pessoas com mais de 5 salários mínimos de rendimentos. Então, nosso próprio público demonstra aumento salarial após o desenvolvimento do Profiap. E aqui os números demonstram, né? Antes do Profiap, o salário médio era de 6.400, depois passou para 9.100. Então, assim, nós observamos um aumento de fato da remuneração. E um ganho muito grande é o enriquecimento da atividade laboral. Então, muitos demonstraram que a minha atual função representa uma atividade mais robusta que a anterior, gerando maior impacto social ou econômico depois do Profiap. Então, muitos observaram o seguinte: olha, o Profiap me capacitou a desenvolver maiores funções, a desenvolver o meu trabalho com muito mais qualidade, a ter uma visão crítica muito melhor, inclusive apresentar ferramentas para que eu possa desenvolver a minha atividade profissional. Então, aqui, ó, aqui nós temos vários depoimentos, nós selecionamos os 10 principais depoimentos. O depoimento 3, que me marcou bastante, que eu queria ler com vocês. Olha o que diz aqui no depoimento 3. Eu acessei conhecimentos diferentes e aprofundei conhecimentos sobre os quais eu tinha uma noção superficial, ou seja, ganhando conhecimento. O aprendizado em realizar pesquisa me fez ter um olhar diferenciado sobre o funcionamento da minha organização, percebendo fatores que até então eu ignorava ou não me achava capacitado a identificar e propor intervenções. Então, maior conhecimento sobre a organização, uma maior qualidade no trabalho, maior autoconfiança. Olha que maravilha. Ela se sentiu mais confiante em se posicionar e defender pontos de vista, mesmo que contrários aos da maioria. Maior reconhecimento dos pares e superiores por estar no mestrado. O conhecimento, a confiança e o reconhecimento me fizeram ser visto como alguém capacitado para ocupar posições maiores de liderança. Então, assim, o enriquecimento profissional e pessoal proporcionado pelo Profiap. Achei, professor, achei muito legal o Profiap, quero entrar. Então, seja muito bem-vindo. Quero informar, pessoal, que o edital, que é chamado de ENA, Exame Nacional de Acesso, ele está aberto para inscrições, tá certo? E o ENA, para você acessar o ENA, você vai no site profiap.org.br. É esse site aqui, ó, que você vai buscar Exame Nacional de Acesso, ENA, e conseguir entrar e ter todas as informações do edital lá. Mas antes de você se inscrever no edital, você tem que fazer o teste da ANPAD. O que é esse teste da ANPAD? É uma prova que você faz essa prova online, e é cobrado essas 4 disciplinas, cada uma com 5 questões.
língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico matemático e raciocínio analítico. Carlos, quero mais informações. Tem exemplo de questões? Tem exatamente o que é cobrado? Tem sim. Se você olhar lá no site testeampad.org.br, eles têm todas as informações detalhadas sobre o que vai cair da prova, eles trazem indicações de referência para vocês, ele traz um modelo de teste, tem as perguntas frequentes, enfim, tem todas as informações que vocês precisam sobre o teste Ampad lá. É uma prova que você paga uma taxa de 339, e nesse edital agora, esse de 2024, para ingresso em 2025, está sendo aceito as edições do teste Ampad de 2023, 2024, inclusive de fevereiro de 2025. Carlos, eu não fiz o teste Ampad. Ainda dá tempo de você fazer essa edição que vai acontecer em fevereiro de 2025. É só você acompanhar no testeampad.org.br, que lá tem as informações que você precisa, tá certo? E você tem que ter uma nota mínima no teste Ampad de 250 pontos. Abaixo de 250 pontos, mesmo que tenha vagas disponíveis, você não entra para cursar o Profiap, tá certo? Então você tem que ter essa pontuação mínima prevista no edital, tá ok? Depois que eu fiz o teste da Ampad, tem minha nota, o que eu faço? Você faz a sua inscrição. Então você vai lá no site profiap.org.br e aí você vai procurar aqui o ENA, Exame Nacional de Acesso. Aqui, ó. Lá no próprio site tem essa informação. E aí você o período de inscrição vai de agora até 23 de fevereiro de 2025. O custo de inscrição é R$ 200. E aí, pessoal, olha só. Tem 3 categorias para você concorrer. Primeira categoria é servidor de universidade associado. O que isso significa? Significa que você precisa ser servidor da UFV. E cuidado que você tem que respeitar o campus. Eu sou servidor da UFV e eu trabalho no campus de Rio Paranaíba. Eu quero me inscrever como servidor de universidade associada. Então você tem que se inscrever lá na UFV, campus Rio Paranaíba. Tá ok? Então tem essa categoria. Tem outra categoria que você pode concorrer, que são servidor de instituição federal de ensino não associada. Então, eu sou servidor de outra universidade, eu sou professor, eu sou técnico, ou de um instituto federal. Então, nesse caso, você pode concorrer dentro dessa categoria. Carlos, eu não sou nenhum nem outro. Então, você entra nas vagas de ampla concorrência. Lembrando, pessoal, que se não forem preenchidas todas as vagas de servidor de universidade associada, nem preenchida todas as vagas de servidores de instituição federal de ensino não associada, as vagas elas vão cair para ampla concorrência. No ano passado, por exemplo, foram colocadas vagas, como não foram preenchidos nas outras categorias, foram lançadas vagas aí para ampla concorrência, tá bom? Então, a minha sugestão é faça a inscrição, participe do processo seletivo, porque você tem chance, sim, de entrar no nosso Profiap FV. Aqui, ó, na Universidade Federal de Viçosa, nós temos, no Campus Rio Paranaíba, 10 vagas, né, para universidade associada, 2 para cota ações afirmativas, que são pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. Para servidor de instituição de ensino não associada, nós temos 4 vagas e 1 para ações afirmativas, ampla concorrência, 2 vagas e 1 para ação afirmativa. Lembrando, pessoal, que não preenchido todas essas vagas, as vagas elas vão para as outras categorias, tá ok? Em Viçosa, 4, 1, 2, nem, né? 2 aqui, servidor, aqui 1, 4, 1, 2 e 1 aqui. Carlos, por que em Rio Paranaíba tem mais vagas? Isso tudo depende da quantidade de professores. Nós abrimos vagas dependendo da quantidade de professores que nós temos no programa. E nós temos mais professores no campus Rio Paranaíba do que em Viçosa e em Florestal. Por isso que em Rio Paranaíba nós temos mais vagas, porque nós temos mais professores no campus Rio Paranaíba. Tá ok? Então essas são as nossas vagas. Insisto, façam a inscrição, participem do processo seletivo, tá certo? Você sim tem chance de entrar no Profiap UFV. Tá bom, entrei no Profiap e agora, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que cursar? O que eu tenho que ter de disponibilidade para cursar o Profiap?
Pessoal, no Profiap são 7 disciplinas que você tem que cursar no primeiro ano. Então, o Profiap ele tem um prazo de 24 meses. Nos 12 primeiros meses, você vai entender o que é gestão pública. Então, você vai desenvolver essas disciplinas obrigatórias, que é Estado, Governo e Administração Pública, metodologia de pesquisa, que é dividida em duas disciplinas, né? Oficinas e métodos, e a disciplina de políticas públicas. Depois você vai fazer mais 3 disciplinas optativas, que são essas aqui. As disciplinas optativas dependem das condições do programa e dos professores de disponibilizar essas disciplinas optativas. Aí você vai ter que fazer 3 disciplinas optativas. São 7 disciplinas, na verdade, que são 3, porque essas duas têm a carga de 30 horas, né? Então dá, na verdade, 5 disciplinas de 60 horas e 2 disciplinas de 30 horas. Carlos, ok, estou fazendo a disciplina. Que horário que é a disciplina? Pessoal, para você cursar o Profiap, você precisa de ter o período noturno disponível para você fazer as aulas do Profiap. Por quê? Porque é o seguinte, aqui dentro da UFV, os horários da pós-graduação, eles são só definidos depois de definir os horários da graduação. E às vezes definir os horários da graduação demora muito tempo. Então, infelizmente, é uma questão de gestão nossa. A gente divulga os horários certos bem no início das aulas, bem próximo do início das aulas. Então, o ideal é que você tenha todo o período noturno disponível para fazer as disciplinas, porque, em regra, as disciplinas são à noite. Acontece disciplinas à tarde? Sim, acontece, desde que teve um professor que conversou com os alunos e os alunos quiseram ter aula à tarde. Todos quiseram ter aula à tarde, aí teve à tarde. Mas, em regra, é à noite, porque nós sabemos que vocês trabalham durante o dia. Então, você tem que ter os 5 dias à noite. Eu tenho que ir todos os dias para a universidade? Não, calma aí. O semestre dentro do UFV, cada período letivo dentro do UFV são 4 meses, tá bom? Nos 2 primeiros meses, geralmente, você faz 2 disciplinas. Então, cada disciplina é um dia à noite por 2 meses. Então, uma disciplina é desenvolvida pelo período de 2 meses. Então, no primeiro bimestre do primeiro semestre, você tem que 2 dias à noite, porque você vai fazer 2 disciplinas. No segundo bimestre do primeiro semestre, você vai, em regra, fazer uma disciplina só. Então, você vai um dia à noite. Possivelmente, você que vai entrar em 2025 vai ter um certo reajuste. Por quê? Porque eles vão divulgar as informações só no final de março. Então, possivelmente, no primeiro semestre, são 4 meses, tem 2 bimestres. No segundo bimestre é que vão começar as suas aulas e vocês vão fazer 2 disciplinas. Ou seja, no segundo semestre vocês vão ter que fazer 4 disciplinas. Então, aí você vai ter que, no segundo semestre, você vai ter que, durante os 4 meses, ir na universidade 2 dias à noite. Carlos, tem como o Profiap, tem como eu assistir aula online de casa? Não. O Profiap, ele tem uma série de benefícios. Por exemplo, numa disciplina de 60 horas, você vai cumprir 30 horas em sala de aula. Você tem que vir na universidade assistir a aula aqui. Por quê? Porque não tem no Brasil mestrado à distância. Você precisa de comparecer no campus da universidade, tá certo? Essa é uma regra nacional. E as outras 30 horas você vai desenvolver por meio de dedicação em casa, desenvolvendo de trabalho, de seminário, de artigo e outras atividades que o professor vai solicitar que você desenvolva ao longo da disciplina, tá bom? Então, pessoal, por isso que eu falo que tem que ter o período da noite disponível para se dedicar ao Profiap. Porque ainda que você não esteja em sala de aula assistindo às aulas, você precisa de ter esse tempo de dedicação ao Profiap. E possivelmente um pouco de dedicação ao sábado, tá certo? Por quê? Porque é um nível de conhecimento, de desenvolvimento pessoal maior. E esse tempo exige dedicação, tá ok?
Mas não é nada impossível, pelo contrário, é trabalhoso, mas você vai ter todo o apoio que você precisa para desempenhar o Profiap. Aí, ó, você vai ter inclusive um professor ou professora orientadora que vai te acompanhar ao longo da pesquisa. Então, no Profiap, você tem que desenvolver uma pesquisa científica, um estudo científico, e vai ter um orientador para te acompanhar, além de toda a equipe técnica e de outros professores que vão te acompanhar ao longo da disciplina. E eu já mencionei aqui, né? Você tem que ter, sua pesquisa tem que ter relação com esses assuntos, políticas públicas, administração pública e organizações. Tá ok? Você, ó, como é que é cursar o Profiap? Você vai desenvolver uma pesquisa científica, né? Você precisa se preparar pessoal e profissionalmente para cursar o Profiap. Pessoal, estou fazendo essa live também para alertar que, às vezes, a gente tem uma concepção que o Profiap não exige tanta dedicação assim. E eu queria desmistificar um pouco isso, porque mestrado é muito puxado. E vocês estão numa das universidades, uma das maiores universidades da América Latina. Então, sim, eu não diria que é difícil, é porque difícil é uma coisa subjetiva, uma coisa que gera sofrimento, não. Mas é trabalhoso. Você tem que ter um tempo para se dedicar. Você tem que ter um período noturno. Às vezes você vai ter que se dedicar aos sábados, aos finais de semana. Às vezes você vai ter que se dedicar às suas férias, ou ter férias um pouco mais curtas para se dedicar ao mestrado. Mas vale a pena o esforço. E eu já disse para vocês no início dessa apresentação o tanto de retorno que você pode ter ao cursar o mestrado. Mas você tem que se preparar, pessoal e profissionalmente. Então entra um aluno aqui, eu faço estudo para concurso, eu tenho família, eu tenho trabalho. Será que você vai conseguir cursar um mestrado? Talvez não. Aí quando ele chega ou ela chega na primeira disciplina e o professor já marca um artigo para o final do semestre, tem que escrever um artigo, tem que desenvolver um seminário, tem que ler os textos, ele já fala, opa, eu acho que eu não consigo, pela disponibilidade de tempo, cursar o Profiap. Então se prepare, pessoal e profissionalmente, porque o mestrado tem essa exigência de dedicação. Não é difícil, mas tem que ter o tempo e tem que ter o desenvolvimento desse trabalho. Então você vai ter uma alta carga de leitura, né? Você vai ter que desenvolver trabalhos científicos. De novo, você vai ter todo o apoio necessário para que você desenvolva esse trabalho de excelência e com muita qualidade. Você vai ter que desenvolver seminários e outras atividades que os professores solicitarem na disciplina. E claro, pessoal, você vai ter o título de mestre e você vai ver que ter o título de mestre vale muito a pena, mas também você tem que pagar o preço. É como tudo na vida, né? Eu quero conquistar um carro, ter um carro, eu tenho que pagar as prestações do carro, eu tenho que deixar de fazer outras coisas para pagar o carro. Da mesma forma que é exigido sim uma certa dedicação e disponibilidade de tempo, mas de novo, vale a pena cada esforço, tá bom? E aí, olha só, fizemos aqui um resumão do passo a passo para você, desde que você entra no Profiap até que você saia. Um resumo aqui, um organograma com as exigências. Então, eu entrei aqui no Profiap, o que você vai fazer? A matrícula, né? E aí você vai ter contato com os professores, a gente vai fazer um evento de recepção dos ingressantes. O que é o evento de recepção? A gente vai explicar as normas, a gente vai te dar um manual, um documento com tudo o que você precisa saber sobre o Profiap, as principais regras, as principais exigências. Nós vamos, logo no início aí do primeiro semestre, você já vai ter um orientador que vai te auxiliar ao longo do seu caminho de disciplina. E você tem que também, no primeiro ano, cumprir integralmente as disciplinas. É o que a gente espera que você conclua nesse primeiro ano de mestrado. No segundo ano, pessoal, no Profiap você tem umas certas metas a cumprir. São metas, assistir uma banca, é o seminário, né? São aquelas atividades extra-classe que é importante da sua formação como mestre. Então, participar de um evento científico, participar de uma banca, enfim. E essas você vai ter que fazer metas no primeiro ano de mestrado e metas também no segundo ano de mestrado. E isso a gente também informa para vocês quais são essas metas,
De novo, totalmente possível de ser cumpridas, tá bom? E aí, pessoal, você precisa de ter aqui uma produção intelectual. Geralmente o estudante tem, porque ele tem essa produção intelectual que é desenvolvida ao longo das disciplinas, tá certo? E aí, até o 15º mês, a gente espera que você já tenha essa produção, para você defender o seu projeto de trabalho de conclusão de curso. Então, desenvolvendo a pesquisa, você vai escolher um tema, você vai ter um orientador e você vai fazer um projeto. O projeto é um plano de pesquisa. E esse plano de pesquisa tem que ser defendido perante uma banca, tá bom? Então, no Profiap, você vai ter duas bancas principais, que é a de defesa de projeto e a defesa de, aqui ó, a defesa de trabalho de conclusão de curso, que é a sua dissertação. Tá certo? Como é que é essa banca? De novo, pessoal, vocês, quem tiver interesse, pode mandar e-mail para nós. Assim que tiver uma banca, a gente manda o convite, manda o e-mail para você informando da existência da banca para você ver como é. Mas nada mais é do que você apresentar o seu trabalho para professores que leram o seu trabalho e vão fazer contribuições para que o seu trabalho seja ainda melhor, tá bom? Aí você vai fazer as correções no projeto e aprovar o comitê de ética, né? Aprovar o seu projeto. Então aí você vai registrar no comitê de ética, que é quando a sua pesquisa envolve seres humanos, e aí você vai registrar no CISPPG, que é o sistema interno da UFV. Carlos, eu não, né, que tanto de coisa. Calma, olha, ao longo do mestrado nós vamos passando essas informações para vocês, tá bom? De novo, nós, assim que você entra, você vai ter um evento de recepção dos ingressantes, que nós vamos, né, passar um pente fino nessas regras. A gente vai desenvolver um manual para você consultar ao longo do seu mestrado. Então você vai ter todo o apoio para desenvolver essas atividades. Aí, olha, até metade do segundo ano, você vai ter que ter uma outra produção intelectual, que é um artigo, para você defender a sua dissertação. Então, para você fazer defender seu trabalho de conclusão de curso, você tem que ter um artigo, tá bom? Já desenvolvido. E aí você defende aqui, apresenta o relatório de metas, né? E aí você defende o seu trabalho. Aí depois da defesa, você faz as correções do seu trabalho, né? E aí você obtém o título de mestre. E aí, pessoal, aqui é um apelo, né, para depois que você termina o Profiap, tudo que você produz conta pontos para o programa. Então é importante que você, assim, continue produzindo, continue tendo contato conosco, porque o mestrado, ele é assim, ele é avaliado por uma instituição que chama CAPES, e ela dá uma nota para esse programa. Essa nota varia de 1 até 5. Então, eles, né, vão avaliar tudo que a gente produziu aqui no mestrado. Por que tem essas metas? Por que tem essas exigências? Porque nós somos avaliados. Se nós tivermos uma nota 1 ou nota 2, o nosso programa é fechado e a gente não pode oferecer mais vagas. Para a gente continuar existindo, a nossa nota mínima tem que ser 3. Então, a gente tem uma preocupação com todas essas exigências e metas de nós nos mantermos produzindo e nós mantermos o programa vivo, né, existente. Por isso que existem essas exigências, tá certo? Mas de novo, né, você precisa se organizar e se planejar, mas tudo é possível e você vai ter todo o apoio necessário para desenvolver um mestrado de muita qualidade, tá ok? E aí, pessoal, fechando o agradecimento, acho que foi uma apresentação rápida, né? Mas a ideia era realmente passar um pente fino para vocês. E eu vou esclarecer as dúvidas de quem está aqui síncronas, de forma síncrona conosco. Mas nós temos o nosso site, profiap.fv.br, que fornece informações mais detalhadas para vocês. Né? Tem o e-mail profiap.fv.br. Nós temos o Instagram, @profiapufv, inclusive um canal do YouTube que nós disponibilizaremos tanto esse vídeo e essa apresentação para que vocês consultem, tá ok? E nós temos o site também, pessoal, da rede Profiap, rede nacional Profiap, que eu vou colocar aqui para vocês também, que é o Profiap, que é aqui, profiap.org.br. Esse site profiap.org.br é o site da rede Profiap, que é o site que vocês vão ter acesso
ao ENA, o Exame Nacional de Acesso, para ingressar no Profiap. Tá certo? Pessoal, então foi uma apresentação objetiva, curta, a ideia era ser realmente assim, mas eu vou agora disponibilizar para tirar dúvidas de todos que estiverem interessados. Se alguma parte da minha explicação não ficou clara, pode pedir que eu repita, enfim, estou à disposição para questionamentos. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não? Então, eu vou agora, boa noite a todos, vou interromper a gravação. Ah, pode ocorrer disciplina em outros campos? A Márcia fez a pergunta. Márcia, é possível em casos excepcionais. Porque o que aconteceu? Lembrando que no Profiap, você tem que, pelo menos 2 dias à noite, cada disciplina que você fizer, você tem uma aula à noite por semana durante 2 meses. Então, no primeiro semestre eu vou fazer 3 disciplinas. Então, no primeiro bimestre, nos 2 primeiros meses, eu vou fazer 2 disciplinas. Então, para cada disciplina, você tem que ficar uma noite toda, das 7 às 10h40, assistindo o Profiap. A aula começa às 7 e termina às 10h40. Com exceção de florestal, que a aula começa um pouco mais cedo e termina um pouco mais cedo. Se eu não me engano, começa às 18 ou 18h30 e termina 30 minutos ou uma hora mais cedo. Tá bom? Márcia, acontece de você assistir uma ou outra disciplina em outros campos em situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas. Então, aconteceu nesse semestre de uma servidora, ela foi removida, ela mudou de lotação para outra cidade, e essa outra cidade ficava perto de Viçosa. Então, ela comprovou, olha, tá aqui meu comprovante de remoção, né? E aí ela foi autorizada a cursar em outra turma. Mas em regra, Márcia, se eu me inscrevo por Campos de Rio Paranaíba, eu tenho que assistir às aulas em Rio Paranaíba. Eu não posso me inscrever em Rio Paranaíba e querer assistir às aulas em Viçosa, tá? Né? Tirando, eu entrei em Rio Paranaíba, não sabia, foi o caso dessa. Aconteceu uma situação excepcional e foi removida. Não, aí foi uma situação excepcional. A comissão coordenadora definiu, tá certo? Por quê? Por que dessa exigência, Márcia? Porque os professores, é necessário que os professores tenham um certo contato com os alunos. A gente autorizou alunos de outros campos, de Viçosa, de Florestal, serem orientados pelos professores aqui de Rio Paranaíba. Aconteceu, a falta desse contato presencial deixou a pesquisa muito solta e não foi legal, não teve aquele rendimento que a gente esperava dentro do Profiap. Então, moral da história, pode ocorrer disciplina em outros campos? Sim, diante de situações muito excepcionais, devidamente comprovadas. Em regra, se você se inscreveu naquele campus, você é orientado pelos professores daquele campus e você tem cursado disciplinas naquele campus. Tá ok? Excelente pergunta, Márcia. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Explica melhor as escolhas de temas de pesquisa. Márcia, o tema pode ser o tema que você quiser, mas a gente recomenda que você desenvolva o tema com o seu professor ou com a sua professora orientadora. O tema, ele tem que ter pertinência com a temática de políticas públicas ou administração pública e organizações, ou seja, tem que ter alguma conexão com o tema de gestão pública. Então, se você, Márcia, é servidora, funcionária de uma organização, pega um problema que você vivencia aí na sua organização, traz aqui para o Profiap e pesquise sobre esse tema. Mas lembrando que aí você tem que negociar, você tem que conversar com esse tema com o seu orientador ou sua orientadora, que vai ser designado para você logo no início do mestrado. Então, isso é combinado. A gente recomenda até que você possa desenvolver um tema que o seu orientador tenha mais pertinência temática, tenha mais capacidade de orientar, ou um projeto de pesquisa que ele já tem em desenvolvimento, porque você pode dar continuidade a uma pesquisa que já está em andamento. Mas, enfim, isso aí tudo é combinado entre você e o seu orientador. Ah, Carlos, eu quero um tema de pesquisa, né? E o orientador, né? Essa pessoa que foi o meu orientador não quer. Então, na verdade, se ele não tem um tema que tem afinidade com o seu tema, Márcia, a gente não vai designar esse orientador para você, ou essa orientadora. A gente vai designar outro que tenha pertinência temática com aquilo que você queira desenvolver dentro do Profiap.
tá bom? Mas, se você tiver possibilidade, a mente aberta, de pegar um tema do professor, a possibilidade que você tem de ter mais resultado, mais impacto, é muito maior. Vou citar o exemplo da professora Simone Martins, que é uma professora aqui do Profiap. Ela estuda políticas públicas de longevidade. E os alunos que ela orienta, eles têm desenvolvido essa temática. Moral da história: os trabalhos têm sido trabalhos de muita qualidade, porque ela tem muita expertise nesse tema e os alunos estudam esse tema. Então, a gente consegue desenvolver não só a qualidade do trabalho, mas também da continuidade aos estudos que ela tem desenvolvido. É claro, né, pessoal? Se o professor se compromete a desenvolver um tema com você, é porque ele tem um certo domínio desse tema e que ele se julga capaz de orientar nesse tema. Então, os outros trabalhos também são de qualidade, mas o potencial de ter impacto em um tema que já está em andamento, ele é muito maior, tá bom? Mas lembrando que o tema ele é em aberto, mas tem que ter uma certa relação com a questão da gestão pública e das políticas públicas, tá ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou clara a questão das disciplinas, da disponibilidade, né, de quantas disciplinas fazer, a minha disponibilidade de horário. Carlos, eu precisava muito de saber as disciplinas com antecedência, eu precisava muito de saber quais são os dias exatos. Olha, tenta entrar em contato com a gente, que a gente tenta conversar com a chefe de instituto para ver se agiliza os horários. Aconteceu isso com alguns servidores que trabalham no setor de segurança pública, policiais, agentes penitenciários. A gente foi lá, a gente correu atrás, conversou com a chefia, definiu o horário do professor e informou para esse para essa pessoa, né, se planejar e se preparar um pouco melhor. Então, assim, tudo é muito combinado, tudo é muito conversado, tudo, assim, tá, nós estamos à disposição para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tá ok? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação e pela presença, né? Vou anotar aqui, vou disponibilizar o formulário de avaliação para que vocês respondam aqui. Lembrando que vai ser emitido o certificado da participação desse evento, tá aqui, pessoal. E agradeço mais uma vez a disponibilidade. Aqui vou colocar o nosso e-mail, profiap.ufv.br. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, nós estamos integralmente à disposição. Nós que agradecemos. Uma excelente noite a todos.